Boa noite a todas e todos. É com grande prazer que temos agora mais uma conversa sobre arquitetura humanitária dentro desse ciclo que se iniciou em agosto e continua agora dentro do Circuito Urbano ONU Habitat 2020. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão aqui nos ouvindo e os apoios do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, da equipe do Escritório Modelo, da equipe do Laboratório de Arquitetura Humanitária, em especial Júlia de Queiroz, Aline Lima, Thaís Picanço e Bianca Neilo. Da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da PUC-Rio, da qual faço parte, e Rosana Bins também, que vai hoje ser nossa moderadora. Projeto Comunicar, Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, Acnur Brasil, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Comitê UIA 2021, Rio 2020, Capital Mundial da Arquitetura, CAU-BR, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU-RJ, IAB-DN, que é Instituto de Arquitetos do Brasil, Direção Nacional e Departamento do Rio de Janeiro, Sindicato de Arquitetos do Rio de Janeiro, Centro Carioca de Design, NIEM, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios. Hoje teremos, então, como moderadora, a professora Rosana Colbins, membro da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, professora do Departamento de Letras da PUC-Rio, que vai abrir agora a nossa sessão e apresentar nossas convidadas. Rosana, agora é com você. Obrigada. Muito obrigada, Vera, pelo convite, minha colega lá da PUC do Rio, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Aproveito também para desejar feliz Dia do Professor. Estamos aqui juntas trabalhando no Dia do Professor. Não sei se é Dia do Professor também nos outros países em que essa transmissão alcança, né, os países da África lusófona, mas é Dia do Professor aqui no Brasil, um dia para se celebrar, acho, né, em meio a tantas dificuldades e incertezas que assolam a educação aqui no país, nas escolas, nas universidades, nos ambientes de ensino-aprendizagem, dificuldades políticas que se agravam, né, em meio à pandemia, que nos isola dos nossos alunos, dos nossos colegas, dos nossos pares. Então, queria iniciar e abrir aqui essa conversa hoje, assim, destacando a importância da gente estar aqui hoje, juntos, trabalhando no Dia dos Professores, renovando esse pacto, né, de desejo de promover encontros, de pensar em conjunto, de pensar com um mundo melhor, cidades melhores, mais habitáveis, mais acolhedoras, habitáveis para todos e com qualidade, né? Então, sejam muito bem-vindos, agradeço novamente o convite e uma alegria participar dessa conversa assim, de longo alcance, né? Hoje a gente recebe duas bravas mulheres, estão aqui conosco, Luísa Trindade, muito bem-vinda, Luísa. Obrigada. É carioca, Luísa? Carioca. Jornalista, cineasta, documentarista, ela idealizou, corroteirizou, dirigiu um belíssimo filme que se chama Adelante, a luta das refugiadas venezuelanas no Brasil. A gente vai ter já uma oportunidade de assistir um trechinho desse filme para começar a esquentar a conversa. É um filme que que Luísa fez, desculpe, acompanhando, né, ai, meu Deus, desculpe. Mil desculpas. Acompanhando o dia a dia, o cotidiano de 7 mulheres venezuelanas, não é? Numa casa, abrigo temporário aqui no Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro, e a gente vai querer muito daqui a pouco te ouvir sobre essa experiência. E a gente espera com muita expectativa integrar essa conversa daqui a um pouco. A nossa outra convidada, a Julin Fermin Rodrigues, tem que aqui abrir um parênteses, estava esperando inicialmente Nairobi, não é? Uma das mulheres venezuelanas retratadas no documentário,
que a gente vai assistir daqui a pouco, mas por razões várias, infelizmente, ela não pôde comparecer. E a gente agradece muito a presença daqui a pouco conosco da Julien, que aceitou prontamente o convite e é uma das mulheres também que participa do documentário e tem uma presença muito forte, muito firme, né, sobre a qual a gente também vai conversar daqui a pouco, hoje à noite. Então, sem mais delongas, dando de novo as boas-vindas a todos e a todas, vamos iniciar então assistindo um trechinho do documentário, logo eu passo a palavra então para Luísa, tá bom? Então vamos lá? Nos salimos de Venezuela porque en realidad en Venezuela está insoportable la situación allá. Duramos 3 meses en la rúa, aguantando frío, hambre, necesidad. No se consigue medicina, la comida está carísima. Pasé caminando desde Pacaraima y de Jaramillo en Venezuela. Primera vez que dormí en una calle, para mí fue terrible. Me hubiera pasado para Boavista, como sea, si me tocara quedarme 1 mes, 2 meses en la calle, me quedaba, pues. Y fue fuerte porque yo estaba embarazada y me hinché toda. Tuve 2 días caminando y era horrible porque ya estaba hinchada, no podía. Nunca me hubiese separado de mí. Olá, estamos de volta, todas aqui? Apostos? Sim. Sim. Então vamos lá aqui, enquanto a gente aguarda a Julien chegar, deve chegar a qualquer momento. Luísa, queria começar assim um pouco do começo, né? Essas imagens iniciais do filme são muito fortes, a gente vai voltar a elas, né? Depois que a gente chegar, queria voltar a elas. Mas enquanto isso, eu queria saber de você como nasce esse projeto de filme, como é que você concebeu isso, alguma coisa que você já vinha construindo, ou foi uma realidade que te atropela em dado momento e surge a ideia do filme? Então, acho que foi muito espontâneo, na verdade. Eu estava me formando em jornalismo pela PUC e eu estava com essa vontade de fazer algum trabalho audiovisual, externalizar para fora uma ideia. E aí até eu comecei a bolar já essa ideia de fazer um documentário. Eu não sabia ainda qual era a temática que eu queria fazer. E um dia eu esbarrei com esse tema. Eu encontrei com umas mulheres na praia, elas estavam recolhendo latinha e elas estavam falando em espanhol. E estavam com seus filhos pequenos. E aí só aquele cenário já tinha me despertado um certo interesse. Eu fui falar com elas e aí a partir daí eu descobri um pouco sobre a história delas. Elas me contaram da Cáritas, né, e de onde elas estavam. E aquilo me tocou muito, assim, foi muito espontâneo mesmo. E aí, a partir disso, eu já entrei em contato com a Cáritas, já comecei a fazer umas pesquisas. E Só para quem pode talvez não conhecer o que é a Cáritas, se você pudesse falar um pouco. A Cáritas é uma ONG que tem Uhum. aqui no Rio de Janeiro, tem em São Paulo também, mas elas não são coligadas, né? A instituição da Cáritas do Rio é só do Rio, da de São Paulo é só de São Paulo. Eles recebem refugiados venezuelanos e não venezuelanos aqui no Rio de Janeiro. E a Pares Cáritas tem esse abrigo que fica no Recreio dos Bandeirantes, onde só aceita mulheres e mulheres venezuelanas, a princípio. E aí, por isso que eu acabei encontrando com a Cáritas, eles fazem esse trabalho maravilhoso. As mulheres ficam apenas 6 meses no abrigo, porque tem essa rotatividade, né? Outras mulheres estão entrando. E esse é pelo processo de internacionalização. Então, tipo, elas saem de Roraima e vêm aqui para o Rio ou para São Paulo. Quando elas vão para o Rio, é para a casa da Cáritas, né?
E é um pouco tempo, né? 6 meses é muito pouco tempo para você restabelecer sua vida, você conseguir um trabalho. Muitas com crianças pequenas, não é isso? Muitas com crianças pequenas, a grande maioria. Então, é muito difícil, assim. E elas chegam já muito fragilizadas emocionalmente. Então, é muita coisa para digerir, para ficar tranquila, né? E conseguir se estabelecer num outro país, em um outro estado, enfim. Então, eu comecei a pedi a autorização da Caritas, né? E comecei a frequentar o abrigo. Foi muito importante. Você logo se colocou como documentarista, que você queria fazer um filme, a aproximação foi frontal nesse sentido. Sim, sim. No momento que eu descobri de onde elas estavam vindo, que elas começaram a me contar a história, eu só encaixei isso com essa minha vontade de fazer um documentário. E obviamente, já tinha entendido a importância, né, do tema. E aí eu fui fazer uma reunião com a Caritas e apresentei já essa ideia. Só que esse processo de falar com a Caritas demorou uns meses. Então, eu tive tempo para desenvolver um roteiro melhor, desenvolver uma ideia melhor, fazer pesquisas, entender o que eu queria. Mas é óbvio que o documentário só ia se dar depois desse encontro com elas, né? Eu entender quem eram esses meus personagens, as histórias delas, enfim, com mais de perto e entender também se elas queriam compartilhar as histórias comigo, né? Porque mesmo a Caritas possibilitando a minha visita para o abrigo, elas podiam não querer compartilhar nada comigo, nem se sentirem à vontade. Então, isso foi bem claro na minha primeira conversa com a Caritas e também de frisar a responsabilidade que é fazer um projeto desse, justamente por serem mulheres que estão chegando extremamente fragilizadas, passaram por muitas coisas antes de chegar aqui no Rio de Janeiro. Então, tomar muito cuidado com isso, de documentá-las, né? De escutar uma história e depois não devolver para elas o que a gente trouxe. Então, é muito complicado essa abordagem, né? E essa aproximação. E eles deixaram isso bem claro, que foi muito bom. E eu tenho falado isso em todas as minhas lives e conversas que eu tenho tido, a importância da gente ter uma instituição por trás de um projeto como esse. Porque eu vou documentar da realidade de uma mulher branca de classe média que não tem proximidade com esse assunto do jeito que uma ONG, né, que a Caritas tem diariamente. Então, eu acho que se eu não tivesse eles juntos comigo, o documentário teria sido outro. Assim, claro que também se eu não tivesse o Jornal Globo junto comigo, com a Celina, o documentário teria sido outro também. Mas, além de tudo... a Jillian chegou aqui. Ei, Jillian, bem-vinda. Eu não estou vendo a Jillian, deixa eu ver acho que ela está conectando. Enquanto ela está conectando... Então, eu me perdi do que eu estava falando, da importância de você ter esse suporte das instituições, né? Que exatamente. Tranquilidade de trabalho e também um apoio, né? Em todos os sentidos, da divulgação, inclusive, né? De ter a narrativa certa, né? De saber documentar. A Jillian... Oi! Tô vendo ela. Não, então é isso. Eu acho que é muito importante a gente ter... Ela está aqui mostrando que não está escutando. É muito importante a gente ter uma instituição por trás, né? Para a gente dar o recorte certo da narrativa, para a gente saber realmente documentar essas histórias, né? Da melhor forma possível. Então, a partir dessa conversa, eu comecei a frequentar o abrigo. E a ideia era realmente ir todos os dias no abrigo com uma frequência, primeiro para elas se adaptarem. Desculpe, Luiz, eu li que o abrigo era bem perto de onde você morava, né? Sim, era muito... nisso também, né? Quer dizer, você era vizinha daquele espaço, mas de alguma maneira a gente tem a sensação de que o convívio com essas mulheres também de alguma maneira te arrastou, né, para espaços da cidade que ainda na sua vizinhança você não frequentava, né? Então também vai ser
interessante em algum momento na conversa saber de você, né? Que cidade do Rio de Janeiro você também passa a experimentar, que outras facetas dessa cidade se abrem para você, talvez mais inóspitas, né? Não sei, Sim. menos hospitaleiras ou mais hospitaleiras, no convívio com essas mulheres que moram bem perto de você, na verdade, experimentam outra cidade, né? Do que a cidade que você experimenta. Sim. Isso era uma coisa que eu queria falar também. Eu acho que foi muito doido para mim, porque foi exatamente isso. Tudo apareceu de uma forma muito espontânea e descobrir que o abrigo era perto da minha casa também foi algo muito espontâneo e interessante. E essa facilidade de estar sempre podendo, a qualquer hora do dia, ir ao encontro delas foi muito importante, justamente para a gente estabelecer esse vínculo de confiança e de intimidade. Então, era muito isso, de acordar, ir para lá, passar o dia inteiro lá, sair de lá à tarde, final da tarde, voltar para casa. Mas essa volta para casa não era nada fácil, era sempre muito difícil e estranha, né? Porque ainda quanto mais eu fui frequentando e me sentindo presente, né, e me sentindo fazendo parte daquele ambiente, mais era estranha a volta para casa, porque é isso, é uma casa no Recreio dos Bandeirantes, que é realmente uma casa, ela é grande, parece uma casa de veraneio. Ela não tem a impressão de um abrigo de refugiados, não era o que eu imaginava um outro tipo de coisa. Tem um jardim, tem uma árvore no quintal, tem muito espaço, tem verde, e ao mesmo tempo é uma casa que fica entre vários prédios, que nesses prédios tem outras histórias ali acontecendo, né? Histórias que não estão nem perto de chegar do que elas estavam vivendo, do que elas viveram esse tempo todo. Então, é muito doido saber que tinha esse espaço tão perto de mim, que eu fui descobrir só há pouco tempo, e que eu tinha o conforto de estar sempre voltando para minha casa e, de certa forma, me distanciando daquela realidade. É óbvio que não era a minha realidade, mas eu estava vivendo aquilo todos os dias, né? Com os relatos delas, com a proximidade, com a relação com os filhos delas e então era uma sensação muito muito difícil de processar também, entender qual era o meu lugar nessa narrativa toda e também como documentarista, né? É bem delicado esse ponto. Uhum. Eu vou Mas, oficialmente dar as boas-vindas a Júlia. sim, por favor. Oi. Muito boas-vindas. Obrigada por aceitar nosso convite. Hoje, bom. não sei há quanto tempo você não veio, não fala com Luísa, mas se vocês quiserem se falar aí um pouquinho, matar as saudades, fiquem à vontade. A gente não se fala desde acho que perto do lançamento do documentário, que a gente se ligou conversando sobre o documentário. Sim. Mas como você está? Eu estou bem, estou chegando agora do trabalho. Estou chegando. Agora vi a mensagem que passou Júlia, que se chama, não? Sim. Então. Aqui, eu estou com o vídeo fechado, mas estou aqui. Isso porque eu não posso ver a Júlia. Júlia, eu sou Rosana, eu estou aqui no meio do caminho dessa conversa. E a gente queria muito ouvir. Oi, diga. Eu queria muito saber de você, Júlia. Eu sei que você hoje em dia mora no Uruguai, não é? Esteve no Brasil, no Rio de Janeiro um pouco, veio por Roraima. Queria saber um pouquinho de você, se você pudesse nos contar, né, o começo dessa história, né, que foi a sua partida da Venezuela. Tem um momento no filme de Luísa que é especialmente tocante, em que você pergunta diante da câmera, né? Pergunta para nós que estamos assistindo o filme, essa sensação que eu tenho, né? Uma pergunta dirigida ao público. Muita firmeza, você pergunta, você sabe o que é uma mulher sozinha, tomar a decisão de sair do seu próprio país, né, e se arriscar a tentar a vida num país que não é o seu. E você diz, isso é algo tremendo, é algo grande, né? É muito grande. Se comentar um pouco sobre essa sua experiência de saída da sua terra natal, da sua cidade, junto dos seus familiares, e como foi
esse primeiro momento e a chegada em Roraima, né? Se você ficou em abrigos, como foi esse seu primeiro momento? Ah, tá. Bom, eu saí na Venezuela em ônibus com uma colega. Ela ensinou para mim a fazer corte de cabelo. E ela falou, vamos a Brasil a experimentar outra vida, experimentar a sair de aqui, a fazer nova amizade, procurar trabalho, melhor vida. E quando saí na Venezuela, cheguei em casa da família. Você veio sozinha, amiga. não é isso, Júlia? Sozinha na sua família? Com você? Com minha amiga. Minha amiga, duas solas, sozinhas, as duas. Sozinha. Sim. Então, chegamos em casa da família dela. Aí ficamos como 3 meses, mais ou menos. 3 meses. Depois eu procurei outro aluguel. Você nunca chegou a ficar num abrigo, então em Roraima? Depois. Pela Operação Acolhida. Sim, depois. Para mês de novembro. Mais ou menos. Em novembro eu fiquei em um abrigo Latifil Salomão. Aí em Roraima. Aí tive um mês. Aí eu fiz cadastro para as viagens a outros estados. E aí foi quando saiu a viagem para Rio. E aí... Você ficou feliz com a ideia do Rio de Janeiro? Porque, a princípio, no processo de interiorização para outros estados, os venezuelanos não escolhem, né? Essa distribuição feita, enfim, de acordo com as necessidades, com a disponibilidade, não é? Das cidades receber, enfim. Você ficou feliz quando você soube que viria para o Rio de Janeiro? Tive medo. Tive medo, muito medo. Porque falaram que Rio era muito, como falo, muito perigoso, sabe? Em quanto a, como falo, delinquência, não? Sim. Violento. Muito violento. Muito violento. É muito violento essa palavra. É interessante, Julie e Luísa, desculpe, só aproveitando que você está falando disso, do seu medo do Rio de Janeiro, porque tem uma cena muito breve no início do filme que mostra uma tomada aérea, a câmera aérea sobre o Cristo Redentor, a estátua do Cristo Redentor no alto da montanha com os braços abertos, né? Essa imagem proteção, de acolhida, não é? De uma cidade protegida pelo Cristo Redentor, não é? Uma imagem que a nossa cidade cultivou, né? E celebrou. E é interessante ouvir você falar, né? Desse medo. E eu queria saber tanto da Luísa quanto da Ruling, né? Por que essa imagem está lá e se é uma imagem irônica, Luísa, ou não é? Se é uma imagem de uma cidade possível, não é? Utópica, protetora. Se é uma imagem crítica ali no início do filme, questionando aí esses braços abertos
né, da estátua. Como é que é a perspectiva de cada uma de vocês, né, sobre essa imagem de uma cidade acolhedora? Eu acho que no início ela era muito mais... Era uma questão de edição mesmo, porque quando a gente já estava finalizando o documentário, a gente entendeu que estava um pouco difícil de mostrar onde elas estavam inseridas. A gente queria fazer um contexto Rio de Janeiro. E aí a gente chegou a essas imagens de drone que já tinham sido feitas. Mas depois que a gente botou ela e assistiu o documentário inteiro, antes, né, de finalizá-lo, enfim, passar para as outras etapas, a gente entendeu da importância dela também, né? E quando você trouxe essa pergunta, achei muito interessante, me fez repensar sobre esse momento também, porque é muito isso. Icônica a imagem, né? A gente logo coisas bonitas, belas, né? Enfim. Exatamente. A gente traz várias imagens da Venezuela praticamente em guerra, né? Numa crise absurda. E aí a gente traz essa imagem do Cristo, do Rio, como uma esperança, né? E quando a gente se deu conta disso, também era o que fez sentido pra gente na narrativa. Quando a gente começou a entender o lugar dessa imagem no vídeo, para além de mostrar que era só no Rio de Janeiro. Então, isso foi uma coisa que eu também não fiz sozinha. Queria falar aqui do Hugo, que é uma pessoa muito especial. Sim, que fez, é o co-roteirista. É o co-roteirista e fez essa edição maravilhosa, e que estava comigo nesse exato momento, escolhendo as imagens de drone. Um abraço, Hugo. Um abraço, Hugo. E então foi isso. Nós dois tivemos essa sensação de uma coisa que é isso, é até um pouco irônico, né? Porque a gente... Essa esperança que através dos depoimentos também delas, eu senti, né? De buscar uma vida melhor. Então, a gente quis trazer essa imagem do Rio e contar o relato delas até chegar aqui, e também com o final, que é o documentário, que é esse medo de se manter aqui, né? Como construir essa vida melhor? Como fazer isso tendo 6 meses dentro de um abrigo, sem ter nenhuma estabilidade, sem ter um emprego, sem ter família aqui perto, sem ter nada. Então, sem saber falar direito a língua, escrever, enfim. Então, eu acho que esse é o simbolismo dessa primeira imagem. E para você, Julien, como você sentiu a cidade do Rio de Janeiro, né? Uma vez ali dentro da casa, não é, com as outras mulheres, enfim, como é que foi a sua expectativa e depois tendo chegado, né, de fato, a sua experiência de corpo presente dentro da cidade? Quando nós empezamos a conhecer aí, conhecer a casa, a cidade toda, aí cambiou, mudou todo, mudou, como falo, não sei como falar, mudou. O português já está distante para você, Julien? Você já está inteiramente no espanhol de novo. Eu posso entender, mas dificuldade de falar um pouco. Agora, bom, quando cheguei à casa Papa Francisco, gostei muito, adorei casa, adorei a gente. Depois, cada dia conheci a minha amiga, todas as mulheres que moramos em casa, a los meninos, a los funcionários da casa. E foi uma experiência muito incrível. Depois conheci a Luísa. Luísa fez um documentário para nós. Depois foi que ela nos levou para Globo, como
al filme, a fazer filme del documentário. Gostei muito, adorei. Disfrutei, ou seja, curti muito. Você não ficou nem um pouco, então, intimidada pela câmera, pelo estúdio? Não, para nada. Ela foi a primeira a ser. E a sua fala é muito forte, né? É realmente muito, né, um depoimento muito forte. E acho que, salvo engano, eu acho que é a Julien que dá o título desse documentário, Adelante, não? Eu acho que é na fala da Julien que aparece, né? Você fala, né? Nós somos mulheres lutadoras, mulheres guerreiras, hecha palantes, né? Mulheres para frente, mulheres que pensam para frente, né? Vocês duas podiam comentar um pouquinho, né? Como foi a migração, né? Desse título da fala da Julien, né? Para ser de fato o título representativo, né? Expressivo da luta de todas essas mulheres. E eu queria também perguntar, junto a essa expressão que eu não conhecia, hecha palante. Palante, echada para adelante. Para adelante. E junto com essa pergunta sobre o significado mesmo dessa expressão, né, e por que ela migrou para o título Adelante, saber também um pouco, né, qual é a força coletiva, né, dessas mulheres, porque isso fica muito claro no filme. O filme presta uma atenção muito delicada e sensível, né, a cada história singular, mas ao mesmo tempo a gente sente a força do conjunto, né? O que podem todas essas mulheres juntas, quando elas se juntam em uma rede de apoio, né? De solidariedade. Então, é bonito como o filme trata cada história particular, né? Mas, ao mesmo tempo, a força das mulheres juntas, né? O que elas podem juntas, né? Isso é uma outra coisa que eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês hoje. Bom, ela falou algo que é muito certo, que donde fica a união, fica a força. É muito interessante quando as mulheres, sempre as mulheres temos a iniciativa para fazer muitas coisas que levam a fazer grandes decisões para, como falo, para cumprir essas metas, esse poder ampliar o horizonte. Como não sei como falo. É como ter esse coragem. Sim. Ter coragem para fazer muitas coisas que ninguém sabe como. Como nós temos sentimento que é encontrado. Entendeu? Então, no seu depoimento do filme, você diz isso com muita clareza, né? De maneira muito compacta. Você fala, somos muitas, né? Uma hora, somos muitas. Essa frase ficou comigo depois que eu vi o filme já várias vezes, né? E esse somos muitas é muito impactante e acho que condensa bem isso que você está dizendo agora, esse espírito, né? Que as mulheres juntas construíram, não é? Naquele espaço por 6 meses. A gente vai querer saber um pouco como foi depois, né? A saída da casa, mas queria ouvir um pouco a Luísa também sobre essa questão.
do echa pa'lante, do adelante. Echa pa'lante é espanhol ou é uma língua É espanhol. local? É espanhol mesmo, echa pa'lante. É uma gíria. Gíria, é? Gíria. Uhum. É pa'lante, para cima, para frente. Sim. É até engraçado como a gente chegou nesse título, porque o título não ia ser esse, isso foi uma dúvida desde o início, a gente estava muito sem saber qual seria o título do documentário, pensando e mudando o tempo todo. E a gente estava, esse tempo todo que eu entrei em contato com elas, que eu frequentei a casa, enfim, que eu documentei essas entrevistas, fiz as entrevistas, eu não sei falar espanhol. Meu espanhol é muito mais ou menos. A Julian sabe disso, ela mesma tentava me dar mais aulas. Então, na hora que a gente foi fazer a edição, que a gente foi legendar e eu fui decupar também as entrevistas, porque cada entrevista teve quase 2 horas, 1h30. Então, era muito material para além do que entrou no documentário. Então, nesse momento, foi muito complicado entender o que elas estavam falando e tinham coisas que passavam. E aí, na hora da edição, a gente viu que muitas falavam essa frase. E a gente não sabia o que significava, tanto eu e o Hugo, a gente ficou, cara, o que é isso? O que é isso? A gente foi descobrir isso numa música que tinha essa frase, e aí a gente conseguiu entender mais ou menos a tradução, a gente até consultou elas, e aí que veio essa ideia, né, do adelante, que é seguir em frente, e é justamente o que elas falam nesse meio para o final do documentário. E eu acho que desde o início, né, do documentário, essa é a ideia, né? Elas estão seguindo em frente, elas estão saindo de uma situação e estão seguindo em frente com coragem e com bravura e continuam seguindo em frente porque elas também tiveram que sair do abrigo. Então, eu acho que esse adelante, ele não acaba, né? Ele continua junto com elas nessa trajetória. Então, por isso que a gente chegou a esse nome. Mas, e para mim faz todo sentido, assim, qualquer outro nome que a gente pensava antes não tem mais a ver com a história delas e com o documentário. Julian, você queria complementar? Acho que tinha mais alguma coisa que você queria dizer sobre o echa pa'lante. Bueno, agora sempre vou ficar para adelante. Toda a vida. Toda a vida para adelante. Eu não posso ficar tranquila, não. Tranquila, não. Sempre tem que ir para adelante. E eu conheci muitas pessoas muito boas, muitos brasileiros bons, ajudaram muito. Me dieron mucho apoyo, apoyaron mucho y siempre van a ficar en mi corazón, así como Luisa, como las personas que me dieron su mano amiga. Me dieron su mano amiga, la menina que ella tiene un salón, ella dio para mí, moré con ella en su casa. Na Venezuela, você tinha salão de beleza, não é isso? Você era cabeleireira de profissão. Uhum. Sí, sí. Pero aquí agora no estoy haciendo trabajo de caballería, agora estou em uma fábrica de vaso, sabe? Sim. Agora estou em uma fábrica de vaso que trabalho com cemento, fazendo figura, não sei como chamam, para la planta, ¿sabe?
para el quintal, para el jardim, para todo esse... Paisagismo, né? Jardinagem. Julien, você mencionou que passou uma temporada no abrigo em Roraima, Latif Salomão. A professora Vera Razan escreveu aqui no chat que ela esteve em Roraima, numa missão de trabalho, conheceu o abrigo Latif Salomão, e ela queria saber como é que foi a sua experiência. Você passou um mês lá, não é isso? Fala dos brasileiros que te deram muito apoio, te estenderam a mão. Você está falando da experiência na casa do Rio de Janeiro, ou isso aconteceu também em Roraima? Em Roraima também. Em Roraima, eu morei também em um salão com uma brasileira, a dona do salão é brasileira. Ela ajudou muito. Eu estive morando com ela como 4 meses, mais ou menos. 4 meses. E aí porque a experiência em Roraima no filme, né, das mulheres que dão depoimento sobre Roraima no filme, são depoimentos muito duros, não é? Ligados à maternidade, pessoas que vieram grávidas ou com filhos pequenos, né? Uma das moças, não sei se foi Jennifer, eu já não me recordo o nome dela, parou de amamentar em Roraima, né? Porque moravam na rua, a Maritza muito cansada, né? Tinha que amamentar a criança na rua e dormir com os peitos de fora, surpresa, percebendo que os homens a estavam observando, né? A partir daquele momento, ela então para de amamentar as crianças, né? É muito pesado, é muito duro esse depoimento. E aí também a vontade de saber um pouco mais, né? Da Luísa, ao colher esses depoimentos, né? Como é que foi essa experiência de ouvir e no corte final mantê-los, né? E de Julien também, a experiência em Roraima, porque Julien tem uma fala também sobre o machismo na Venezuela, né? E eu queria saber também se isso é uma experiência que você percebeu em Roraima, porque, se eu não estou equivocada, Roraima é o estado brasileiro com a maior taxa de feminicídio do Brasil, né? Portanto, a violência contra a mulher em Roraima é altíssima, né? Então, da perspectiva de uma mulher sozinha, venezuelana, né? Recém-chegada, né? Ao território brasileiro, em Roraima, não é? Que não é uma cidade muito amigável às mulheres a princípio, né? Como é que é isso? Isso aparece no filme de maneira fragmentária, né? Então, gostaria de ouvir assim um pouquinho, né, a visão da Luísa como cineasta, né? A sua mirada sobre isso, e da própria Julien, né? Que tem uma fala muito consistente sobre a questão do machismo e da força da mulher, né? Bom, no Roraima eu vi que se como vi muito homem que se acercava muito a nós e com muita intenção mala. Pero graças a Deus nunca passei por essa mala experiência. Minha amiga sim, ela chorava muito porque homens ficavam perto dela a querer tocar, a pegar, não sei, ela não, como falo, não sei como explicar, pero elas tiveram muito mala experiência com essa situação. E, bom, eu graças a Deus, não sempre tive alguém que ficava comigo, acompanhava, e nunca fiquei sozinha, sempre tive alguém comigo.
porque sempre falavam muito, sempre também conheci muito cristiano, sabe? Também fui à igreja cristiana, lá em Boa Vista. Fui à igreja a escutar a palavra de Deus e conheci muitas pessoas que falavam que tivera cuidado, que sempre falara, que não ficara sozinha. E, bom, assim foi. Eu acho que desde o início a ideia era fazer um documentário que elas conduzissem a narrativa. Eu sempre... A ideia era realmente devolver esse material para elas, assim, como tá contando as histórias e ter um registro, né, dessa vinda delas para cá e da estadia delas no Rio. Então, no início, quando a gente começou a fazer as primeiras entrevistas, que eram só nós duas, eu e elas na casa da Caritas, eu comecei escutando as histórias e eu comecei já identificando na história vários casos de machismo que elas sofreram e eu entendi a necessidade de abordar isso no documentário. Mas não só isso, eu queria também ter a perspectiva delas em muitos assuntos. Então, no dia das entrevistas oficiais, eu já sabia exatamente o que eu queria pautar. E eram perguntas desde o que para vocês significa amor, e morte e felicidade, até sobre esses casos de machismo. E eu acho que entre todas as personagens aqui, eu identifico que foi mais vulnerável diante dessa situação, né, que sofreu mais, foi a Maritza, que tem relatos muito fortes e que eu me surpreendi muito nas entrevistas, porque é isso que eu falei, antes de chegar na entrevista oficial do Jornal Globo, a gente já tinha feito as entrevistas na casa, né, só entre eu e elas. E elas não tinham me contado tudo que elas me contaram no dia da entrevista oficial. Então, foi uma surpresa muito grande estar ali diante daqueles depoimentos e também entender o meu lugar como documentarista, que ao mesmo tempo que eu tinha uma proximidade muito grande com ela, já de ter uma relação, eu também não podia pegar aquele lugar para mim de me emocionar completamente diante daquelas histórias e deixar aquele espaço para elas se emocionarem, para elas contarem, para, enfim, elas sentirem o que elas tivessem que sentir. E o depoimento da Maritza veio exatamente nesse momento. Eu já sabia dessa questão da amamentação, que para mim é muito forte. Ela deixar de amamentar a filha dela porque ela está dormindo na rua e tem vários homens na rua que ficam observando ela. E ela tem um bebê, né? Então esse rompimento já é muito marcante, tanto na vida da criança quanto na vida da mãe. E fora a história do último relacionamento dela, que é o pai de uma das filhas dela, que agredia ela tanto psicologicamente quanto fisicamente, e ela relata isso de uma forma um pouco, até breve diante do depoimento que ela deu no documentário. Então, eu acho que isso só mostra o quanto essas mulheres são fortes e guerreiras e o quanto eu aprendi também com elas sobre se posicionar e sobre ser resistente a certos assuntos e, enfim. A gente percebe no filme, né, essa preocupação, né, tem um equilíbrio muito delicado, né, entre as situações de muita dor que são narradas. Sim. E essa força e essa resiliência e essa esperança, né? Não é um filme de vitimação, né? É um filme em que as feridas estão expostas porque é a real, né? Mas ao mesmo tempo tem um cuidado, né?
a força que essa palavra adelante traz, né, também dessas narrativas. Então a gente percebe bem, né, esse cuidado na montagem, em mostrar essas duas facetas da experiência e das falas das mulheres, né? Ao mesmo tempo de vulnerabilidade, de muita fragilidade, de muita exposição, né? A Thaís está aqui lembrando também um depoimento, vocês vão lembrar de quem falou, eu não vou me recordar agora, mas situações que são específicas femininas, né? De intimidade, como a menstruação, né? E você não poder esconder isso, você não ter como se cuidar, né? Ter o que você precisa e tá num país que não é seu e em movimento ou na rua, né? São coisas que a gente não para pensar nisso, né? Mas são muito concretas, né? São muito reais. Então o filme traz, né, essa minúcia, esse pormenor que é muito importante, né, para que a gente do lado de cá possa se aproximar dessas histórias, né, e criar também, né, um olhar de consideração sensível e atenta, né, para essas experiências. Quando eu comecei a entrevistá-las e desenvolver essa relação com elas, isso tudo foi ecoando na minha cabeça e eu comecei a tentar entender como que eu ia passar isso para o vídeo e como que eu ia fazer com que essas histórias tocassem da forma certa, né, as pessoas que as pessoas tivessem empatia, enfim, com essas histórias. E eu comecei a pensar o que significa uma mulher dormir na rua por 2, 3 meses. O que significa isso? Eu não sei o que significa isso. Eu comecei a pensar como é que elas faziam para fazer as necessidades básicas dela, como elas faziam quando elas estavam menstruadas, como ela fazia para amamentar. Então, todos esses questionamentos foram surgindo dentro de mim e aí eu fui compartilhando com elas, que foi o resultado que a gente chegou nas entrevistas. Então, eu acho que são coisas tão básicas para a gente, né, no nosso dia a dia, que a gente não consegue entender a dimensão que é isso para uma mulher que está chegando e está tendo que dormir na rua por um tempo, né? É uma coisa básica para a gente. E é uma coisa interessante também a ser falada que a gente falou na última live que o Museu da Imigração e a Renata Zal, que é a editora do Celina, levantou essa pauta que é muito importante. E a gente sempre faz doações de alimentos, né, e de roupa. A maior parte a preocupação maior para doações são essas. E a gente esquece que as mulheres menstruam, a gente precisa doar absorventes e itens de higiene básico. Então, isso faz falta. A Caritas também precisa disso. Então, fica aqui o convite para pessoas que quiserem doar, entrarem em contato com a Caritas, que isso é muito importante. Vera, a professora também fazendo mais uma pergunta. Eu não sei se você quer abrir o microfone, Vera, e falar diretamente, perguntar diretamente. Oi, então. Não, também a Thaís colocou aqui também uma questão. Não, eu tinha colocado, a própria Rosana já trouxe isso. Eu tive a oportunidade, Júlio, eu e a Júlia Queiroz, que é nossa colaboradora também do Laboratório de Arquitetura Humanitária, do Escritório Modelo, né? Minha bolsista, nós tivemos a oportunidade de ir na missão da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, através do Acnur, a Roraima, né? E conhecemos o abrigo Latif Salomão. E vimos que lá tinham, pelo menos naquele momento, tinham várias alas, ala das mulheres, ala dos homens, alas dos LGBTI e ala das famílias. Havia um clima interessante, de troca lá. Mas, sem dúvida, era um espaço muito... Era diferente de quando a gente via abrigos mais abertos, mesmo que as pessoas compartilhassem aquelas casinhas, né, que eles chamam de better shelter. Imagino que você foi sem família, tenha tido um pouco mais de sair logo do abrigo, né, e tentar a interiorização. E aí veio para o Rio de Janeiro nessa oportunidade. Mas agora você já não está mais no Rio de Janeiro. O que te fez desistir do Rio de Janeiro e ir para o Uruguai? Foi amor? Foi o problema com a língua?
a falta de oportunidade? O que te fez desistir da nossa cidade maravilhosa? Aconteceu que quando eu morei em Roraima, eu conheci a um cubano, entendeu? Entendi. Então, ele foi para Paraguai e ele falou para mim que nós íbamos a encontrar depois em Paraguai. Só que eu não tinha o dinheiro completo para eu viajar para Paraguai. E também não tinha passaporte. Ele depois enviou para mim o dinheiro para eu viajar, entendeu? Porque eu não tinha trabalho. E então, quando eu estava morando em Rio, ele ligou para mim para que eu viesse para cá, para Paraguai. Você chegou, Julinha, até o refúgio reconhecido, naquela leva, quando um grupo grande de venezuelanos conseguiu o reconhecimento como refugiados em grupo, ou você ainda permaneceu como solicitante? Quando eu entrei ao refúgio, fala? Sim. Eu entrei como solicitante. Solicitante. Mas o processo não chegou a finalizar, porque depois você viajou para o Uruguai, foi assim? Afinal, o Paraguai ou o Uruguai? Primeiro você falou Uruguai. Paraguai, agora é Uruguai. É Uruguai. Meu marido foi primeiro para o Paraguai e depois entendi. Ele chegou aqui ao Uruguai e depois e aí você pôde para eu vir para cá, para o Uruguai. Então foi o amor que tirou você dos braços do Cristo Redentor. Tá ótimo. Não, mas é interessante isso. A Thaís também escreveu aqui sobre a questão das mulheres, né? Já que estamos aqui entre mulheres, e na verdade a maior parte das conversas que a gente tem feito tem sido com mulheres e entre mulheres, alguns homens. Na verdade, a gente teve o Igor e a gente vai ter em algumas sessões também alguns homens, mas a gente está aqui na maioria feminina mesmo. Eu acho que foi bastante interessante. Não foi de propósito, mas foi uma coincidência positiva, porque a gente está trazendo uma série de questões em debate. Eu acho que o fato até dos absorventes e a questão da menstruação é uma questão que a gente sentiu e discutiu lá quando foi a Roraima e via a precariedade, principalmente dessas mulheres que ainda não tinham conseguido abrigo, né? Era bastante complicada essa história, principalmente aquelas que tinham crianças que também precisavam de fraldas, né? A dificuldade da higienização, enfim. Thaís escreveu, essa questão que a Rosana trouxe é muito pertinente, que era relativa a essa questão das mulheres, né? E me chamou a atenção também no documentário os relatos referentes a situações caras às mulheres, como intimidade, né? Essa menstruação. Júlia, poderia contar um pouco das necessidades durante o percurso? Ou seja, quando você veio da Venezuela, como você chegou da Venezuela em Roraima? Algumas vêm a pé, outras vêm de ônibus e atravessam uma parte da fronteira a pé. Quantos dias? De onde você veio da Venezuela? Como foi isso? Acho que é um pouco por aí que a Thaís está perguntando. Eu cheguei no Roraima em ônibus. Cheguei com minha amiga, que
chegamos a casa da família de minha amiga. A família dela morava lá. A gente tive 2 anos morando lá em Roraima. Então, ela e eu chegamos aí e depois procuramos trabalho em salão, caminamos muito, los pés sangraron muito de tanto caminar, procurando trabalho, e aí alugamos com a sobrina de minha amiga. Aí tive 2 meses, depois fiquei no salão de la brasileira, que ela deu muito apoio, e depois solicité entrar no refúgio allá em Latifin, Salomão. E aí foi quando cadastrei para os viagens para outro estado de Brasil. E foi quando eu cheguei a Rio. Sim. Eu queria saber um pouco para a Luísa, um pouco para a Julie também, né? Saber da Luísa, qual está sendo o percurso desse filme agora, né? Eu sei que a pandemia deve emperrar alguns espaços. Eu imagino que esse filme tem uma vocação, né, de penetração nas escolas, de sensibilização dos jovens, dos estudantes em relação a essa questão. Por onde esse filme tem andado e como tem sido a repercussão do documentário. E para a Julie, uma curiosidade de saber se a sua família na Venezuela teve acesso a esse filme e qual foi a reação deles, se eles assistiram esse filme, como é que foi, eles que permaneceram lá, né? Como foi a experiência de te ver na tela e saber um pouquinho de você através das imagens que a Luísa compôs, né? Então, vou passar para a Luísa, depois eu passo para a Julie. Surgiu uma pergunta aqui, mas depois eu falo. Essa questão do documentário, ele demorou um pouco para ser lançado, porque a gente foi um processo muito extenso na hora da decupagem de todo esse material. Como eu falei, as entrevistas foram muito densas, ainda eram em espanhol, elas estavam muito emocionadas, então elas falavam ainda mais rápido. Enfim, foi bem difícil entender todo esse material e entender o que eu queria para o documentário. E a etapa de edição também foi complexa. Eu e o Hugo, a gente ficou ali repensando e pensando muitas vezes o que a gente realmente queria deixar para o documentário final. E no meio desse processo a gente ainda quis, eu tinha muito essa vontade que o documentário fosse patrocinado, porque além de documentar a história delas, né, de ter tido essa oportunidade, eu queria deixar um legado para elas, tanto eu quanto o Celina. E para isso a gente precisava de mais, a gente queria que esse documentário chegasse em muitas pessoas e a gente queria promover uma estreia dele com uma divulgação ainda maior, e a gente queria produzir algum tipo de legado não só para elas, mas para as próximas mulheres que estivessem entrando na casa. Eu ainda tenho essa vontade de fazer isso, eu ainda não me entendi muito como eu vou fazer, mas é uma vontade que eu tenho, assim, como para honrar. A ideia era projetar esse filme para as novas levas de mulheres que não param de chegar, na verdade. Mas além de projetar o filme, seria realmente projetar uma mudança. O que a gente podia fazer para mudar a história das próximas mulheres que estariam vindo para cá? Porque isso era a minha próxima questão, assim. Quais seriam, a seu ver, as forças do cinema, né? As forças políticas mesmo, né? De transformação que o cinema ainda traz para a gente.
E eu acho que conforme eu fui entendendo as necessidades de cada uma e a dificuldade também de conseguir emprego, porque é isso, todas as que eu entrevistei no documentário, elas participaram porque elas estavam na casa, no dia a dia. Então, tinham tantas outras que estavam na casa, mas eu não tinha contato, ou eu tinha contato muito brevemente à noite, quando elas estavam chegando do trabalho, e que não puderam fazer parte. Então, todas as mulheres que estavam no documentário não tinham emprego. A Julie, por sorte, conseguiu um pouco depois... Não, logo depois que saiu da casa, do abrigo, e algumas também conseguiram um tempo depois. Depois eu quero entrar nesse tema, porque foi justamente aí que eu percebi também a união entre elas. Acho que a Julie vai poder falar muito melhor sobre isso do que eu. Mas, então, nessa questão de deixar um legado, era realmente entender o que estava faltando para a gente ajudar com que elas chegassem em um lugar um pouco mais estabilizado. A Caritas oferece aulas de português na UERJ, mas aí a gente entra também, eu acho que nessa questão de deslocamento da cidade e também desse espaço de arquitetura, porque é um trajeto muito longo de você sair do Recreio e ir para a UERJ. Então, era uma coisa que muitas iam, mas às vezes ficavam desmotivadas ou surgia um contratempo e já perdia a hora do ônibus e chegar atrasado. Eu iniciei, antes da pandemia, um trabalho na UERJ justamente com as voluntárias que atuam junto às crianças, porque as mães levam as suas crianças muitas vezes, não é? Porque não coincide, às vezes, mesmo as crianças que já estão na escola, não coincide o horário que vai para a aula de português na UERJ, não dá tempo de buscar a criança na escola, então nesse dia a criança falta a escola para acompanhar a mãe na aula de português, né? E aí um trabalho de recreação com essas crianças, eu estava tentando iniciar ali com outras colegas, um projeto, né, para que esse tempo fosse mais qualitativo das crianças ali junto às voluntárias e tal, mas depois da pandemia a gente retoma. Exatamente. Então, era mais entender, quando eu falo em legado, era mais entender o que estava faltando realmente para a gente tornar um pouco mais fácil, né, essa vinda delas para cá e a inserção delas no mercado de trabalho, que era o mais importante. A nossa primeira ideia era fazer oficinas recorrentes que pudessem capitalizar elas profissionalmente, capacitar elas profissionalmente, para elas terem mais oportunidades mesmo, né, e melhorar essa qualidade de vida delas. Então, é uma etapa que a gente acabou não conseguindo entrar, mas foi uma luta. Então, nesse processo todo, o documentário acabou sendo deixado um pouco para frente. A gente teve todo um tempo de lançá-lo. E quando a gente ia lançar eles no Dia da Mulher, a pandemia, surgiu um problema na questão da edição, e aí a pandemia veio logo depois e a gente já botou ele para frente. E aí depois a gente entendeu que ele tinha que ser lançado no dia 20, que é o dia do refugiado. Dos refugiados. E eu já estava com essa vontade de botar esse documentário no mundo, e elas também. Então, era uma coisa que sempre foi sinalizado. Elas me cobrando, cadê o documentário? Onde a gente pode assistir? Cadê esse projeto que a gente fez parte? Então, eu me senti um pouco também responsável por esse atraso de não entregar logo esse material para elas, que é delas, né? A história delas. Claro. Então, eu vou passar a palavra para a Julie, mas antes eu preciso lembrar as pessoas que nos assistem que elas fiquem, por favor, à vontade de enviar perguntas pelo chat, que a gente vai lendo aqui e Luísa e Julie vão respondendo. Então, fica todo mundo convidado a poder se manifestar no chat também. Julie, você queria falar um pouquinho sobre como foi receber esse filme, assistir esse filme, se autoassistir no filme e se você conseguiu também enviar isso para os seus familiares na Venezuela? Eles falaram que gostaram muito do filme. Falaram, agora você é famosa. Porque falaram que não, como
contei, narrei, fiz comentários de como morava no Rio e todo lo que aconteceu en el viaje, en el tempo que eu fiquei lá. E está acabando a bateria. Acontece. Na bateria. E agora, bueno, eles adoraram muito o filme. Gostaram muito. Minha amiga também falou que gostou, adorou muito. Chama muita atenção no documentário, né? Essa sua escolha, que deve ter sido muito pensada, de não aparecer em nenhum momento você, nem de corpo presente na sua interação com as mulheres, nem a sua voz aparece na conversa como entrevistadora, né? Você some, né? Você está ali no ângulo da câmera, no enquadramento, né? Na composição da cena, mas você não está realmente. A gente percebe que o protagonismo está inteiramente entregue a essas 7 mulheres com quem você conversa, né? Você podia falar um pouquinho dessa escolha estilística? Eu estava revendo há pouco alguns documentários do Eduardo Coutinho, a estratégia é inteiramente outra, não é? Ele tá sempre presente, conversando, fumando seu cigarro, e, portanto, a presença do cineasta está ali também, e isso tem alguns efeitos, né, também no público, né? Então, o que você ponderou, quais foram as suas considerações quando você fez essa escolha de sair de cena? Eu acho que desde o início a ideia era essa, contar uma história, e é uma história que não é minha, então eu acho que eu não posso aparecer. E eu acho que elas são silenciadas ao longo de todo esse processo, né? Desde o momento que elas escolhem sair do país delas e tentarem vir para um outro país buscando uma vida melhor. Então, o que eu senti desde o início era que elas precisavam de um lugar para falar, o que fosse. Elas precisavam compartilhar as vivências delas, precisavam falar sobre as emoções, sobre o que elas sentiram. E era esse justamente o lugar do documentário, de abrir esse espaço para elas compartilharem do jeito que elas quisessem na hora que a gente estava entrevistando. Então, em momento nenhum, eu senti que fazia sentido a minha presença ali. Eu acho que eu estava muito mais como alguém que ia conduzir essas histórias que estavam sendo contadas e também conduzir essas imagens que também estavam sendo contadas, né? Do que fazer parte desse cenário, porque não é um cenário que eu faço parte, eu ainda estou longe de entender, mesmo que eu tenha vivido 6 meses intensos, né, com frequência indo para o abrigo, e é uma vivência única delas, então acho que só elas podem falar, só elas podem estar em frente à câmera e dividindo o que elas estão sentindo. Então acho que foi por isso que eu tomei essa escolha. Mas é engraçado porque tem um momento que eu apareço, muito sem querer, mas foi porque o diretor de fotografia, o Fernando, estava filmando e aí ele falou, vou entrar, e eu já estava no meio do... Vou te procurar, vou ter que assistir uma 5ª vez o documentário para te procurar. Where's Bolly? E aí tem 2 perguntas aqui do chat. Diga. Não, é isso, eu rapidamente me escondi, assim, porque não era meu lugar ali. Vou te procurar. Tem 2 perguntas. A Thaís pergunta: Luísa, você comentou sobre o processo de estudo do tema para o documentário, a inserção ao tema, o cuidado que você teve de ouvi-las, de dar voz. Achei realmente sensível a sua escuta. Belo trabalho. Poderia falar um pouco mais sobre esse momento e quais os seus principais desafios? Você sentiu vontade de se aprofundar mais no tema? E a Aline pergunta sobre a etapa do roteiro. Você em algum momento mudou o roteiro
roteiro, adaptando a narrativa, algo que você pensava ser coerente, mas que depois de falar com as mulheres fez você rever a sua própria visão inicial? Tá. Vou responder a Lynn logo. Em relação ao roteiro, o roteiro do documentário no início ele era muito básico, era muito mais as perguntas que eu queria fazer sobre esse estudo em relação à situação da Venezuela e a situação delas aqui, de ter já lido muitas outras entrevistas que tinham feito também com refugiados venezuelanos, então era entender o que eu queria botar em imagem, mas ele só realmente foi desenhado depois que essas entrevistas foram feitas. Então, o roteiro inicial era muito mais entender as perguntas, entender a abordagem, e ele também, o primeiro tratamento do roteiro também foi feito depois dessa minha primeira conversa, que foi com elas no próprio abrigo, que foi algo extremamente informal, e aí a partir dali o roteiro veio depois que a gente já tinha todas essas entrevistas prontas. Então, acho que não teve muito esse momento de mudar algo que eu achava que seria coerente depois dos depoimentos dela mudar, porque foi justamente baseado no depoimento delas. Em relação a Thaís, muito obrigada pelo que você disse. É muito bom escutar isso. Eu, pelas entrevistas que eu já estava vendo e estava lendo, eu entendi que existia uma certa barreira em determinado momento na hora de registrar, né, essa temática. Eu acho que a gente chegou muito perto, né, diante delas e foi exatamente isso que a gente estava falando, de dar esse espaço de fala. Então já não era mais o meu lugar, era o lugar delas. Eu só estava ali tentando conduzir essa narrativa. E eu acho que o que esse documentário traz de diferente é realmente essa vivência que eu tive de poder estar junto com elas, de criar uma relação que foi para além do documentário. A gente se fala ainda hoje e eu desenvolvi uma relação muito forte com os filhos delas, que foi algo muito difícil também para dizer tchau nos últimos dias de abrigo, porque cada um foi para um canto. E era isso, eu senti que no início de tudo eu senti por que elas vão me contar essas histórias tão fortes, né, que são relatos extremamente íntimos, uma menina que elas nem conhecem, por que elas vão abrir esse espaço? Então eu entendi que o meu lugar antes de entrevistar era contar um pouco sobre mim. A Julian sabe disso. Eu comecei a contar um pouco sobre a minha história, comecei a contar um pouco quem eu era, por que eu estava ali. Eu deixava elas super abertas a perguntar qualquer pergunta, fazer qualquer pergunta para mim, e se sentirem à vontade ao meu lado. E a gente começou a desenvolver certas rotinas mesmo, da gente cozinhar um dia todas juntas e almoçar todo mundo junto, e de eu brincar com os filhos delas, e às vezes elas precisarem sair, eu ficar com eles, delas me mostrarem os parentes pelos telefones. Então, eu realmente entrei naquela atmosfera, no dia a dia delas, e eu acho que é por isso que o documentário tem tanta força, e como eu entendi o que trazer, né, à tona, e também entender a importância do que elas estão falando, né? Então, realmente tinha que ser feito com cuidado, né? Não podia ser feito de qualquer forma. Eu acho que a nossa relação fez com que o documentário ficasse desse jeito. Dá para fazer mais uma perguntinha, assim, na carona da Luísa, para a Julien, assim, desviar isso, né? É muito, muito interessante isso que você falou, né? Dessa relação de mutualidade, de reciprocidade, né? Porque você olha, você pergunta, você demanda, mas você também é olhada, você também é perguntada, né? E precisa, essa dinâmica é importante, né? Para uma experiência verdadeira aparecer também para o espectador. E isso fica muito, muito visível para a gente, né? É importante você contar esse bastidor, mas a gente percebe isso no filme, que né? Bom. E uma cumplicidade, né, fruto de um convívio e tal, nos espaços e nas ambiências, né, em que essas mulheres viveram. Eu queria saber para a Julien, como foi, Julien, essa experiência de se narrar, né, de narrar para os outros
a sua própria vida, né? Porque é uma exposição, não é? Algumas pessoas dizem que tem um efeito terapêutico às vezes, né? De você poder, que a palavra é curativa, né? Você conta, você encadeia a sua história, você dá uma forma para ela, você arruma, né? E de alguma maneira isso também colabora, né? Nos processos que às vezes são duros, né? Do dia a dia, né? Contar e contar para os outros, né? E levar a sua história para outras pessoas. Que benefícios você sentiu, pessoais mesmo, né? Nessa experiência de contação de história. Ok. Eu senti que eu estava fazendo algo para que a gente conhecesse a situação de cada um de nós, de sentimento que cada uma de nossas mulheres, lo que cada dia temos que enfrentar situações difíceis, conhecer muita gente, conhecer gente boa, gente má também, gente que de algum jeito foram para nós muito agradáveis. Ensinaram para mim muitas coisas, como eu aprendi a diferenciar as pessoas que se acercam ou chegam perto de nós com um jeito de amabilidade, como de solidariedade. Muitos quiseram ajudar, nos levaram para uma igreja a pegar roupa, dieron para nós roupa, também Caritas nos ajudaram muito com a comida, com as aulas de português. Eu quero seguir falando, aprendendo mais de português, mas quase não falo com ninguém, porque meu aqui em Uruguai é muito forte. Eu chego a casa muito cansada, que a vezes no pesquiso, no reviso el teléfono y no boto por lá, boto por acá, não. Vera, você quer encaminhar uma última questão para o encerramento? Sim. Então, primeiro eu queria pedir que vocês três fizessem suas considerações finais e falassem sobre a experiência de participar dessa conversa sobre arquitetura humanitária dentro desse âmbito mais aberto, né, que não é restrito à questão da arquitetura, onde a gente entende
arquitetura dentro de um campo ampliado. Eu queria saber se vocês acharam interessante dizer que essa conversa ela está sendo transmitida também pelo canal do YouTube do próprio laboratório e também pelo canal do Circuito Urbano, e que ela vai ser gravada e outras pessoas podem acessar depois também, né? Diretamente naquele link. E dizer que para nós foi um imenso prazer, adoramos essa conversa, acho que foi uma conversa tão linda, né? O filme da Luísa é incrível, todo esse processo. A Rosana trouxe questões fantásticas, conseguiu extrair das duas questões tão sensíveis e tão pertinentes a tudo que a gente vem discutindo aqui nessas conversas. Então, realmente gostamos demais. O Vitor está perguntando o nome do filme. Adelante, eu acho que a gente podia colocar aqui o link do filme, né? Acho que seria muito, muito legal para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de assistir e possam assistir esse filme, entender ainda melhor o que foi conversado agora. Então, Rosana, Julien e Luísa, eu queria que vocês pudessem fazer suas considerações finais. Mais uma vez, agradeço demais essa oportunidade que nós tivemos com vocês. Julien, quer começar? Você? Bom, para mim foi um prazer estar com vocês. Adorei, Rosana, Luísa, I love you. Te amo. Um prazer. Como falei, adorei muito o Brasil, levo aqui em meu coração. Acho que Deus deu-me um presente muito agradável, porque sempre estive perto de mim, a gente perfeita. Para adelante, para adelante. Declaração, né, Júlia? Luísa, eu falei Júlia porque a Júlia está dizendo aqui, foi um prazer receber você na conversa, Julien. A Júlia está escrevendo aqui no chat. Mas a declaração... Eu te amo também. Luísa. Minha declaração é que eu te amo também. E eu levo todos vocês muito no meu coração e perto de mim sempre. Eu convido todo mundo a assistir o documentário, quem ainda não assistiu. E também, essa para mim é a live conversa mais importante, que a gente tem a presença de uma das entrevistadas aqui, da Julien, mesmo que tenha sido muito em cima da hora. Inclusive, muito obrigada, Julien, por você ter se esforçado em participar dessa conversa. Isso significa muito para todo mundo que está aqui. Acho que é muito mais importante escutar o seu depoimento e as suas considerações. Acho que eu estou muito identificada com tudo vocês. Acho que eu sou Rosana, Bela e Luísa. Sim. Somos todas mulheres echapalantes. Isso mesmo. Todas nós. Assim. E te desejamos muita sorte, muita alegria, muita saúde pelo que ainda virá pela frente, né? Na sua vida, também na vida dos seus familiares na Venezuela. A gente daqui também manda um abraço forte para você. É um prazer imenso te conhecer. Agradecer a Luísa, né, por ter feito essa passagem, a gente poder ter conhecido o Julien através de você e o seu cinema. E eu sei que tem outros projetos por vir e a gente vai ter que fazer um outro encontro, uma outra live para saber o que vem pela frente na vida da Luísa e na vida da Julien, né? Porque a vida segue e
né? Somos fortes, seguimos juntas, né? Cada um no seu lugar, né? Mas de alguma maneira o cinema ajuda a gente a se conectar, né? Nos aproxima dessas narrativas, e uma vez tendo assistido essas histórias, escutado esses depoimentos, eles ficam impregnados, né, na pele, na sensibilidade, eles não vão embora, né? Então essas histórias que você compartilhou, que vocês todos compartilharam, elas permanecem com a gente, né? E acho que isso é fundamental, né? É muito raro, muito precioso a gente ainda ter um veículo assim, né? Como o cinema, como a força da palavra, como a força da narrativa, para que a gente possa compartilhar essas histórias, né? Que mais pessoas, como a Julien falou, alcancem essas histórias, se aproximem delas, se sensibilizem com elas, né? E a gente possa construir aí, né? Com utopia, com esperança, com garra, com força, esse mundo e essas cidades, né, que a gente quer para todos nós, né? Então agradeço muito a oportunidade da escuta, né, de estar com vocês aprendendo, ouvindo, e agradeço muito a Vera o convite, toda a equipe que está aqui no bastidor trabalhando a beça, né, para que tudo isso dê certo. Sim. Imagina. Também a gente pensar o que a gente pode fazer, né, para ajudar, mesmo que seja individualmente, não deixar que esse filme traga um impacto, mas que a gente se acomode a essas histórias e a esse cenário que está aqui, como a gente falou, muito perto da gente, acontecendo todos os dias. Então, entender o que a gente pode fazer para promover uma mudança. E obrigada muito por esse convite, foi incrível. Eu agradeço a todo mundo também que fez parte e fez isso acontecer. Foi, acho que a conversa mais importante até agora, sinceramente. Muito obrigada mesmo. Olha, muitos elogios aqui. Conversa impecável, tocante, maravilhosa. O pessoal do YouTube também está elogiando. Então, eu acho assim, eu tô muito feliz, porque a gente tem tido essas conversas, e essas conversas têm enriquecido muito o nosso debate e ampliado o número de pessoas que discutem esse tema e que se sensibilizam com essas questões, né? Estamos trazendo muitas mulheres fortes, trazendo seus depoimentos, suas narrativas, né? Mulheres que debatem, que apresentam um filme como esse da Luísa. Rosana, com uma pesquisa incrível, também teve a oportunidade de estar em Roraima, de trabalhar com as crianças, com suas narrativas lá. Isso é outra história, para outro dia. É outra história, tem que ser outra conversa. Vamos teve também essa oportunidade, também tão rica. Então, eu tenho, assim, agradecer demais a vocês três e a todas e todos que estiveram aqui, né, presentes, e todos que estão ouvindo, e eu acho que espero que outras pessoas tenham oportunidade de ver nossa conversa, mesmo que em outros momentos, já que ela fica gravada e disponibilizada também. Então, vamos encerrar, mas com vontade de ficar aqui horas conversando, mas a gente tem que encerrar, que tem um tempo aí também para o circuito urbano, mas foi realmente muito lindo. Eu estou muito, muito feliz de ter criado junto com a minha equipe essa oportunidade. Muito obrigada a todos. Obrigada, Vera. Parabéns a todos vocês. Um beijo. Muito obrigada a vocês. Um beijo Fiquem grande. bem, viu? Rosana e Luísa. Luísa, que você faça outros tantos documentários bonitos, sensíveis, importantes como esse. Obrigada. Vamos ficar em contato para as próximas conversas. Então, a gente tem ainda algumas conversas no circuito, né? Temos mais 3 aí para acontecer nessas 2 próximas quintas, mais 3 ou 4, meninas, eu tenho umas em fim de semana. Vocês podem me lembrar aqui? Eu não tô... As de fim de semana, porque eles mudaram, mais 4, porque a gente tem nas 2 próximas quintas e tem nos fins de semana também, que tem que ver na programação, porque eles pediram para fazer uns ajustes de horário,
para ser um São horário mais assim, 4. mais A favorável. Bianca e a Júlia estão escrevendo no chat mais 4 são conversas 4. pela frente. E aquela que a Isso. gente ainda volta a fazer com a Luísa quando o próximo documentário dela ficar pronto, não é? Sobre Isso, populações e aí de a rua, gente... já andei pesquisando. São conversas para depois. Sim. Não, isso também é um tema que a gente está abordando aqui também, viu, Luísa? E, na verdade, isso está dentro desse âmbito da UIA 2021, que era 2020, que virou 2021, e o 2020 também, né, Capital Mundial da Arquitetura. E até julho do ano que vem, a gente pretende fazer muitas novas conversas. Então, a gente ainda vai ter outras tantas oportunidades. Então, se surgir um novo documentário aí, né, Rosana? Tá? Luísa A gente segue retorna trabalhando. aqui, porque é uma iniciativa também da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. E na semana passada a gente teve a Maria Helena também, Zamora. E daqui a 2 semanas a gente vai ter também a Ariane fazendo uma nova todos moderação. Colegas queridíssimos. Então, eu fiz a Bom. primeira e estou aqui como coordenadora junto com essa equipe incrível que eu tenho, dessas meninas maravilhosas, super poderosas aqui. Então, gente, muito Viva obrigada. as mulheres, um abraço em todas, Grande boa abraço. noite. Boa noite. Tchau, Vera, Luísa, e até em breve. Júlia, um prazer imenso, viu? Tudo de bom para vocês. Fiquem bem. Então, todos convidados a participar das próximas também. Muito obrigada, Rosana, de novo. Valemos. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Boa noite. Obrigada a todos. Beijo.